TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda terça-feira nós estamos ao vivo com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado você acompanha no sábado, a partir de 1 hora, onde não tem como você participar. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, um programa de saúde ao vivo. E esse programa de saúde ao vivo faz toda a diferença na vida de quem apresenta, na vida de quem é entrevistado. E para você que está em casa e pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, 15 de novembro, feriado ao vivo. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2022, eu recebo o implantodontista Dr. Juliano Silva. Ele é o nosso entrevistado dessa noite. Você que está acompanhando a TV Candidez, você vai poder participar conosco pelo 999326228. Sedação consciente na odontologia e, é claro, também sobre outros assuntos ligados aos implantes. Dr. Juliano Silva, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em 2022. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez. É um prazer estar aqui novamente nesse ano, no programa Amostra Grátis da Saúde, conversando sobre os avanços, as novas tecnologias, principalmente em implantodontia, e trazendo uma grande novidade para os nossos pacientes, para os telespectadores do programa, que é a sedação consciente com óxido nitroso. Continue acompanhando aí até o final, hein, Juliano? Vai trazer informações importantes para quem está acompanhando aí e algo muito positivo. Ô, Juliano, antes de seguirmos aqui com a nossa entrevista, agradecer a você aqui em nome da direção da TV Candidez por essa parceria. A gente já sabe do seu laço que você tem aqui com o Jorge Neto, com o Mairink, com várias pessoas do Sistema MPA e que conhecem muito bem do seu trabalho, né, que falam muito bem, acima de tudo, do seu trabalho, da confiança que você passa, e isso é muito bom. Então, em nome da direção do Sistema MPA, agradecer aqui a sua presença nessa terça-feira aqui conosco, para que possamos levar ao telespectador aí informações importantíssimas. Muito obrigado, viu, e por essa parceria com a TV Candidez. Juliano, o que é o implante de zircônia? É uma novidade? Bom, pessoal, inicialmente o prazer é meu estar novamente aqui junto do Sistema MPA, com grandes parceiros. Um abraço para o Jorge Neto, para o Mairink e todos os trabalhadores e colaboradores do Sistema MPA. Antes de abordar em si o implante de zircônia, que é uma grande novidade, onde eu fiz um credenciamento recente e vou falar um pouco a respeito, eu gostaria de fazer uma pequena introdução e me apresentar novamente para as pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Juliano Silva, formado em odontologia pela Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina no ano de 2003, especialista em implantes dentários pela FUNORTE, pós-graduado em implantes pela Sociedade Brasileira de Implantodontia, pós-graduado em cirurgia plástica periodontal, e agora recentemente credenciado em sedação consciente com óxido nitroso. Todas as profissões ultimamente têm avançado muito em tecnologia e inovações, não sendo diferente para a odontologia em si.
E essa busca incessante por conhecimento parte também de mim. E estou sempre atrás de novos conhecimentos, novas tecnologias, trazendo para os nossos pacientes mais conforto e principalmente mais facilidades no tratamento odontológico. Nos últimos 3 anos, eu fiz e participei de aproximadamente 4 cursos de pós-graduação, a maioria deles voltado para a área da implantodontia e agora também na área da sedação, onde nós buscamos para os nossos pacientes tecnologias e avanços dentro dos implantes dentários, minimizando as cirurgias, facilitando os casos que os pacientes precisam do enxerto ósseo e agora, através de uma grande comodidade, as cirurgias com a sedação consciente com óxido nitroso. Abordando o seu tema da sua pergunta sobre os implantes de zircônia, é um avanço e uma modernidade que recentemente surgiu agora na implantodontia, já lançado há um tempo atrás, mas agora lançado através de uma empresa brasileira, e creio eu que vai ser bastante difundido através da facilidade, da própria logística, em todos os dentistas terem acesso a esse implante, que realmente é diferenciado. Os implantes dentários, inicialmente, eles foram fabricados em um material chamado titânio, que é um material biocompatível, aceito pelo nosso organismo, que ocorre a osseointegração após um período de instalação em boca. Porém, alguns casos eram limitados, principalmente na região anterior da maxila e da mandíbula, onde o paciente demonstrava no seu sorriso a sua gengiva, e a gengiva praticamente era muito fina, aparecia um sombreamento do metal do titânio, causando uma limitação estética. Então, pensando nisso, né, uma empresa brasileira, em parceria com uma empresa suíça, lançou agora no mercado os implantes de zircônia, que são implantes cerâmicos, também biocompatíveis e aceitos pelo nosso organismo, também participam da osseointegração, com uma grande vantagem estética por serem implantes brancos. Então, quando ele é colocado na região anterior, o paciente sorri e aparece uma gengiva mais fina, não vai ter aquele sombreado acinzentado dos implantes de titânio. Então, é mais uma novidade que nós temos agora no nosso consultório para oferecer para os nossos pacientes em casos limitados, onde a estética é fundamental. Realizei o credenciamento recentemente em Belo Horizonte, onde apenas dentistas credenciados no sistema podem realizar esse tipo de implante, Samuel. Então é uma vantagem muito grande desse implante que você está dizendo agora, para o implante tradicional que vinha sendo utilizado até um tempo atrás. Sim, é muito importante salientar, Samuel, que o implante de zircônia, como ele é um lançamento, ele ainda tem as suas limitações, né? Hoje, dentro da implantodontia, nós já possuímos implantes com um diâmetro bastante reduzido, para alguns casos onde o osso é mais fino, e os implantes de zircônia não oferecem tantas possibilidades. Ele é um implante que foi feito inicialmente para ser utilizado na região anterior, que envolve estética. Então, ele tem a sua indicação específica, mas lembrando que os implantes de titânio ainda são os mais utilizados, ainda são os mais difundidos e totalmente confiáveis. Então, os implantes de zircônia, eles vieram para complementar os implantes de titânio, em alguns casos restritos, então ele tem a sua indicação específica. Mas é algo mais no nosso arsenal no consultório, onde nós podemos oferecer esse tipo de tratamento para os nossos pacientes, para resolução de casos específicos. E já tem quanto tempo que já está se trabalhando com esse tipo de material? Tá. Os implantes de zircônia na Suíça já são utilizados há alguns anos, porém em parceria com uma empresa brasileira, começaram agora a ser fabricados. Então essa empresa está fazendo o credenciamento recente, né, dos dentistas para que possam executar e realizar a técnica de implantes dentários com os implantes de zircônia. Então, é uma super novidade, é um tratamento recente, saindo diretamente do forno, onde a gente fez o credenciamento no mês passado, já conseguindo trazer essa super novidade para os nossos pacientes.
Bom, a gente aqui sempre não detalha sobre a questão de valor, seja de qualquer fato que venha acontecer, de consulta, de procedimento, e o doutor Juliano ele já sabe perfeitamente disso aqui. Mas quando se fala num avanço, quando se fala numa questão de modernidade, o telespectador que está nos acompanhando sempre fica pensando, vai ter algum acréscimo muito grande sobre isso, sobre valorizar muita diferença desse atual serviço para o antigo? Sim, Samuel, é importante salientar e abordar esse assunto. Realmente os valores variam para casos específicos e varia de paciente para paciente, mas a grande novidade é que essa empresa brasileira de fabricação de implantes brasileiros, né, em Curitiba, em parceria com essa empresa suíça, trouxe essa tecnologia para o Brasil. Então, há algum tempo atrás, esses implantes eram importados somente da Suíça, gerando um custo, principalmente de logística e de impostos, muito grande. E com a recente fabricação desses implantes no Brasil, tornou um tratamento bem mais acessível, não gerando grandes diferenças de preço quando relacionado com os implantes de titânio. Lembrando que esses implantes de zircônia, eles podem evitar alguns tipos de enxerto quando vai realizado com um implante de titânio. Porque quando a gengiva é muito fina e a gente coloca esse implante de titânio, que era até então nossa única opção, era necessário fazer um enxerto gengival, onde um tecido removido do céu da boca do paciente era introduzido na frente do implante para disfarçar esse acinzentado. E com o implante de zircônia, como é um implante branco e não vai trazer esse sombreamento, a gente pode evitar esse enxerto de gengiva, trazendo um tratamento mais rápido, com mais comodidade, menos morbidade e assim deixando o preço muito próximo quando comparado com um implante de titânio. E a citação está sendo interessante por parte do seu paciente quando você explica sobre essa questão? Sim, Samuel. Realmente, alguns pacientes hoje se incomodavam bastante com esse sombreamento dos implantes na região da gengiva. E nos últimos anos há uma corrente muito grande de pessoas que procuram tanto a medicina quanto a odontologia integrativa, que seria uma medicina ou uma odontologia mais natural, né? Então, a questão do titânio, por ser um metal, ocorre uma liberação de íons, né? E muitas pessoas tentam evitar, né, esse tipo de material, não acontecendo com a zircônia, porque é um material cerâmico. Bacana. Ainda nesse primeiro bloco, você que está acompanhando aqui o programa Mostra Grátis à Saúde, a gente está recebendo hoje com muito prazer Dr. Juliano Silva, ele que é um dos grandes nomes da implantodontia aqui da cidade de Divinópolis. A gente está falando nesse primeiro bloco sobre a questão dessa novidade, no que diz respeito ao implante, que é o implante de zircônia. No próximo bloco a gente vai detalhar também outros assuntos. E é claro, se o telespectador mandar alguma pergunta, se ele quiser reviver esse tema, com muito respeito ao telespectador, a gente vai fazer aqui. E sobre a questão do enxerto ósseo, aquele paciente que tem a dentadura fixa e que precisa do enxerto ósseo. Que novidade que você pode apresentar agora nesse momento, né, desse avanço de modernidade, o que há? Sim. Bom, Samuel, no caso o implante que possui uma dentadura móvel, né, já há alguns anos, quando ocorre a remoção dos dentes naturais, há um processo fisiológico de remodelação óssea, onde o osso que permanecia para sustentar os dentes é então removido lentamente, gradualmente daquela região. Quanto mais tempo o paciente demora para instalar os dentes, instalar os implantes, mais o osso vai se tornando mais fino, cada vez mais delgado e cada vez mais reabsorvido, né? Então isso é muito comum acontecer no consultório. A pessoa nos procura, já usa uma dentadura móvel já há alguns anos, quer usar a dentadura fixa, quer se livrar das próteses móveis, porém a quantidade do remanescente ósseo não é suficiente para a instalação dos implantes. Voltando novamente, né, os avanços tecnológicos da odontologia e mais especificamente da implantodontia em si, e a nossa busca por novos cursos e novas técnicas, recentemente também, através de um congresso, foi apresentado para nós algumas modificações nos implantes tradicionais, onde possamos utilizar novos implantes com segurança, evitando os enxertos ósseos, onde nós possuímos o paciente que possui um osso fino, delgado
e necessita de um enxerto em bloco, com as novas técnicas e os novos materiais, com implantes de um diâmetro menor, nós conseguimos, em apenas um passo cirúrgico, realizar a instalação desses implantes especiais, evitando assim os enxertos ósseos. Então, se você já procurou algum tipo de tratamento odontológico, após exames realizados, foi constatado que havia necessidade de enxertos, não deixe de nos procurar no nosso consultório, porque temos grandes novidades para você. Muitos casos onde há um tempo atrás eram realizados esses enxertos, hoje conseguimos resolver com um passo único através de implantes especiais. Eu estou sentindo assim um gesto de muito conforto para o paciente também, porque a questão do enxerto, o tratamento parece que ele se prolonga mais um pouco. Sim. Acaba que tem que ser feito uma adequação na questão do enxerto. Exatamente. E isso é um conforto para o paciente. E isso já está sendo usado aqui em Divinópolis, no seu consultório? Sim, Samuel, já está sendo utilizado. Mais uma vez, deixando bem claro que cada caso é analisado individualmente. E são levados vários fatores em consideração, como a condição de saúde do paciente, a quantidade do remanescente ósseo e a quantidade de implantes que deverão ser instalados. Então, hoje a gente ainda abre mão dos enxertos, mas muitos casos que era necessário a realização de enxertos, conseguimos resolver com a instalação direta dos implantes. Como você mesmo disse, né, os enxertos ósseos, há algum tempo atrás, traziam uma morbidade maior, eram enxertos mais invasivos, onde a gente removia o tecido ósseo do próprio paciente, em alguns casos até em bloco cirúrgico. Hoje a gente consegue resolver a maioria dos enxertos no consultório com osso sintético e a remoção e uma coleta de sangue feita no próprio consultório, onde esse sangue é levado na centrífuga. É removido células de regeneração óssea que são misturados a esse osso sintético e instalados no paciente. Então tem mais essa grande novidade e mais essa comodidade para os pacientes. Muitos casos conseguimos resolver sem enxerto. E os casos que necessitam de enxertos ósseos, conseguimos resolver de uma maneira mais simples, trazendo mais comodidade para os nossos pacientes. O doutor Juliano, estou recebendo aqui já algumas primeiras perguntas. Agradecer ao público, viu, que está nos acompanhando aqui ao vivo nesta terça-feira. Gente, é o doutor Juliano Silva, Consuelo Lara está pedindo aqui para perguntar: Samuel, liguei a televisão agora, como é que é o nome do seu entrevistado? Doutor Juliano Silva, implanta notícia aqui em Divinópolis. Doutor Juliano, olha só que pergunta agora da Cleusa, do bairro Niterói. Olá, Samuel, boa noite. O novo implante vale apenas para quem vai fazer a partir de agora ou quem quiser fazer a troca, isso também está valendo? Pertinente a pergunta? Boa noite, Cleusa. Obrigado pela pergunta. Cleusa, é necessário a avaliação de cada caso individualmente. Logicamente, se o paciente for instalar o implante nesse momento, é um procedimento mais simples, onde vai ser feito somente a instalação do implante de zircônia, né? Alguns casos onde o implante de titânio foi realizado e está prejudicando a estética do paciente e está incomodando o paciente, pode sim ser analisado a substituição dos implantes de titânio por implantes de zircônia. Há alguns casos que ocorre sim essa indicação. Então, é necessário fazer uma avaliação para vermos se realmente é indicação do caso da troca do implante de titânio. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Eu vou chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Você continue conosco. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aí na sequência do programa desta terça-feira. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Proximidade. Essa palavra traduz nosso atendimento. O Hospital São Judas Tadeu está mais moderno e acessível. Pronto atendimento aberto 24 horas com diversas especialidades. Ambiente climatizado, espaço amplo e uma estrutura completa para atender bem. Aqui o paciente não é apenas o paciente, ele é o amor de alguém. Novo pronto atendimento Hospital São Judas Tadeu. Precisou? Pronto. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo, hoje conosco aqui na TV Candidez a presença do Lincoln, que é o nosso coordenador técnico de estúdio. Muito obrigado, viu, Lincoln, pelo seu apoio. Agora há pouco rodou aí o VT da Clínica Audição em Foco. Quero aqui fazer um agradecimento ao Marcos Bonelli, à Isabela Bonelli, à Clínica Audição em Foco, conosco no programa Amostra Grátis da Saúde. E na próxima terça-feira, a fonoaudióloga Isabela Bonelli vai ser a nossa entrevistada. E agora estamos avisando aqui o Lincoln, nós temos uma chamada e ele coloca pra gente. E na próxima terça-feira, o programa Amostra Grátis da Saúde vai falar sobre a questão da conscientização da perda auditiva. Eu estou aqui na Clínica Audição em Foco e vou ter o prazer de entrevistar a fonoaudióloga Isabela Bonelli. Isabela, programa Amostra Grátis, boa noite, prazer te receber aqui. O que é esse novembro que remete à questão da conscientização da perda auditiva? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos no programa Amostra Grátis da Saúde. É isso mesmo, Samuel. Novembro é um mês muito importante, onde a gente alerta a população, conscientiza a população sobre a importância de cuidar da saúde auditiva. Então, a gente deve estar sempre alerta a alguns sinais e sintomas de alteração auditiva para a gente poder procurar um tratamento assertivo e buscar a melhor qualidade de vida.
Isabela, com relação aos sinais, o que a pessoa deve ficar atenta, até a pessoa mais próxima, o cônjuge, marido, esposa, no que diz respeito a esses sinais da perda auditiva? Então, alguns dos sinais mais clássicos de perda de audição é você escutar, mas não entender o que está sendo dito e pedir para a pessoa repetir várias vezes o que ela está falando. Além disso, nós temos também o sinal de que aumenta a televisão demais para poder escutar. E as pessoas ao redor também estão sempre apontando que você tem uma alteração da audição, que você precisa buscar um tratamento. Então, sempre alerta a esses sinais. Isabela, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, essa nossa chamada, ter uma conscientização no que diz respeito a uma boa qualidade do aparelho também pode fazer diferença no tratamento? Com certeza. Na maioria dos casos onde é diagnosticada uma perda de audição, a gente tem a indicação de aparelhos auditivos. Então é muito importante buscar uma clínica especializada, um fonoaudiólogo sempre atualizado e aparelhos auditivos de qualidade que vão ajudar nesse tratamento da perda de audição. Isabela Bonelli, muito obrigado por essa participação. Portanto, na próxima terça-feira é ao vivo a questão da perda auditiva e você pode participar conosco. Até lá, Isabela. Até lá, boa noite. Um abraço para a fonoaudióloga Isabela Bonelli. De volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Com muito prazer, estou recebendo hoje o implantodontista Dr. Juliano Silva. Nós estamos falando sobre essa questão da sedação consciente na odontologia. Falamos também no primeiro bloco um pouco sobre as novidades da questão do implante de zircônia. Bom, doutor Juliano, a gente vai entrar agora nesse assunto sobre a sedação consciente com óxido nitroso. O que é essa novidade? Bom, Samuel, nós estamos trazendo para os telespectadores, para todos os nossos pacientes, alguns inclusive já utilizaram o nosso consultório, a sedação com óxido nitroso. Antes de aprofundar um pouco mais sobre o assunto, vou fazer uma breve introdução sobre o óxido nitroso, né? O óxido nitroso, ele é um gás descoberto há mais de 150 anos, utilizado em países como Estados Unidos e alguns países da Europa. E então, através desta novidade, algumas pessoas, né, foram no exterior trazendo o óxido nitroso aqui para o Brasil. Um congresso que foi realizado em 2004, o CFO, a partir desse momento, então, começou a credenciar os dentistas para a realização e utilização do óxido nitroso na odontologia. Então, o óxido nitroso é um gás que, quando misturado ao oxigênio, causa uma sedação por uma ligeira depressão do sistema nervoso central, trazendo um relaxamento para o paciente, uma redução na ansiedade, redução nos batimentos cardíacos, controle da pressão arterial, sendo assim, então, um grande coadjuvante para o nosso tratamento no consultório odontológico. Esse novo procedimento, ele já teve início com você aqui em Divinópolis, correto? Sim, Samuel. Para os dentistas, né, desde 2004, então, o Conselho Federal de Odontologia, ele normatizou, então, a utilização da analgesia na odontologia, se enquadrando, assim, a sedação consciente com óxido nitroso e capacitando os dentistas para realizar esse procedimento. Para que os dentistas possam realizar a sedação com óxido nitroso no consultório, é necessário que se faça um curso preparatório e um credenciamento com posterior registro no nosso conselho, para que então esse procedimento possa ser realizado em consultório. Então, como eu havia dito, em busca de conhecimento, para comodidade e facilitar a vida dos nossos pacientes, eu realizei esse credenciamento no último mês, estando apto então a realizar o óxido nitroso e a sedação consciente no nosso consultório. Já estamos com equipamento no consultório, já estamos realizando esse procedimento e com um feedback muito interessante dos nossos pacientes que estão fazendo a sedação
principalmente em procedimentos cirúrgicos, Samuel. Quando a gente fala da questão da cadeira do dentista, muita gente ainda preserva a questão do medo. Sim. Olha só, a nossa equipe esteve acompanhando o Dr. Juliano numa manhã e nós vamos agora pedir ao nosso amigo o Lincoln para que coloque aí esse primeiro bloco das imagens e o Dr. Juliano vai nos explicar como é essa abordagem. Vamos lá, Lincoln, por gentileza. Pode falar, doutor Juliano? Então aqui nós estamos recebendo, né, o paciente no nosso consultório. Esse paciente ia realizar a instalação de 3 implantes dentários. Então, após a recepção, o paciente então é recepcionado e é feito toda uma preparação no pré-cirúrgico. Aí eu estou fazendo a instalação desse catéter inalatório. É uma grande comodidade, uma novidade também que a gente trouxe, porque os tradicionais são máscaras inalatórias que incomodam, que são maiores. Esse catéter ele é bem fino e bem tranquilo, não causando incômodo nenhum para o paciente. Inicialmente é feita a liberação do oxigênio puro para causar uma oxigenação no paciente. Então eu estou fazendo ali então a liberação do oxigênio, que é então recebido no paciente, e agora a regulação da liberação gradual do óxido nitroso para o paciente. A gente entra com uma concentração que é pré-estabelecida. Normalmente essa concentração de óxido nitroso ela cede à maioria dos pacientes, mas durante todo o procedimento essa concentração de óxido nitroso ela pode ser modificada e adequada de acordo com cada paciente, onde pacientes cedam com uma concentração menor e alguns pacientes vão sedar com uma concentração maior de óxido nitroso. E a gente faz esse controle durante o procedimento cirúrgico. É importante salientar, Samuel, que apesar de ser uma sedação, como o próprio nome fala, é uma sedação consciente, né? É como se a gente bloqueasse alguns canais de comunicação do cérebro com o corpo, onde os canais de comunicação verbal com o paciente, da audição e da respiração não são afetados, né? O que o óxido nitroso vai fazer é uma depressão do sistema nervoso central periférico, de um nível de sedação bem controlado, como se o paciente tivesse um sono leve. Então ele vai sentir ali um relaxamento muito grande, é normal sentir um pouco de dormência nos pés, nas mãos, e durante a preparação, né, a gente está fazendo ali a preparação da mesa clínica para a realização dos implantes, o óxido nitroso já está sendo administrado para iniciar, assim, então, o seu mecanismo de ação. É importante falar que o óxido nitroso, ele é muito solúvel nas vias aéreas superiores e pouco solúvel na nossa corrente sanguínea. Isso é uma grande vantagem, pois o seu mecanismo de ação, o seu pico sistêmico, ocorre em aproximadamente apenas 3 minutos após a sua administração. Então é muito rápido o início da ação do óxido nitroso. E como ele age rápido, no final também ele volta rapidamente às condições normais. Estou mostrando aí um aparelho de monitoração do paciente, isso é muito importante. No nosso consultório, então, além da sedação, a gente faz ali o controle, né, dos sinais vitais do paciente. Nesse caso, o paciente estava com a pressão um pouco alterada, a gente administrou ali uma medicação para que essa pressão fosse reduzida. E o que a gente observou? Que passado algum tempo, a pressão dele normalizou. Então, a gente nota que em grandes ocasiões e em muitos pacientes, o aumento da pressão arterial ocorre devido ao estresse pré-cirúrgico, onde o paciente já vem com essa ansiedade, com o medo da dor, com todos os receios e traumas que foram adquiridos anteriormente em procedimentos odontológicos onde sentiram dor. Então, toda essa ansiedade pré-cirúrgica gera a elevação da pressão arterial. E quando, então, o óxido nitroso é administrado, que ocorre esse relaxamento, a gente observa, assim, então, a redução da pressão para patamares fisiológicos. Muito bem. O Dr. Juliano Silva também gravou uma chamada importante no seu consultório no momento que a nossa equipe estava fazendo essa gravação.
O Lincoln está me avisando aqui que está pronto essa explicação, principalmente desse novo equipamento que diz respeito à sedação consciente. E o Lincoln coloca agora para a gente. Bom, pessoal, estou aqui hoje para mostrar para vocês a nossa nova aquisição aqui no consultório, que é o aparelho em sedação consciente com óxido nitroso, onde, resumidamente, esse aparelho vai fazer a mistura de dois gases. O oxigênio puro, que inicialmente é introduzido por via nasal para o paciente, e após alguns minutos a gente então associa o oxigênio com o óxido nitroso, que é o gás responsável pela realização da sedação consciente no nosso paciente. Então a gente inicia o procedimento abrindo aqui o oxigênio, então já vai causar uma oxigenação no paciente, já trazendo para ele, melhorando ali todos os sinais vitais, onde a gente tem aqui um oxigênio 100%, e após um período então, nós vamos iniciar a administração através de uma regulagem do óxido nitroso, né? A gente tem aqui um padrão médio, onde a gente consegue fazer a sedação de quase todos os pacientes, mas esse valor de concentração do óxido nitroso, ele pode ser regulado durante o procedimento, de acordo com cada paciente, onde pacientes, alguns, vão precisar de uma concentração menor para que ocorra a sedação, e outros pacientes vão precisar de uma concentração maior. Então a gente vai fazendo toda essa dosagem durante o procedimento, até que a gente atinge um nível onde o paciente esteja confortável, sedado, sem nenhum tipo de efeito colateral. Após então o término da realização do procedimento, que seja um procedimento clínico ou um procedimento cirúrgico, então a gente volta o óxido nitroso para o nível 0, deixando o paciente somente com o oxigênio por mais alguns minutos. Então esse óxido nitroso que está ali, né, sistemicamente no paciente, ele então vai sendo eliminado, o paciente vai terminando a sedação, e após o procedimento cirúrgico o paciente já está sem nenhum tipo de sedação, pronto para retornar para sua casa, sem nenhum tipo de comprometimento em relação com os outros sedativos orais. Então é isso. Muito bem, está aí uma explicação muito bem dada pelo Dr. Juliano Silva no seu ambiente, no momento em que ele estava ali para receber esse paciente. O Lincoln está me avisando, Dr. Juliano, que nós temos mais imagens e ele coloca agora para a gente. E o Dr. Juliano vai explicando um pouco mais dessa situação com esse paciente. Vamos lá. Bom, aqui nós temos o nosso aparelho que faz a monitorização de todos os sinais vitais do paciente, aí já mostrando que já houve uma redução na pressão arterial do paciente, onde a gente consegue controlar em tempo real pressão arterial, batimentos cardíacos e nível de oxigenação. Uma observação interessante que nesse aparelho ele está passando que a saturação de oxigênio, ou seja, o nível de oxigênio no sangue, que é acima de 96, já é considerado um nível fisiológico e normal, nós conseguimos 100% de saturação de oxigênio no paciente. Então, isso é muito desejável, onde a gente temos a grande quantidade de oxigênio ali administrado no paciente. Estamos demonstrando algumas imagens, onde além da sedação, nós mostramos aqui a importância de manter um ambiente no consultório, um ambiente de luzes mais quentes, um ambiente onde a gente tem uma música mais tranquila, um ambiente mais silencioso, que também vão contribuir com o processo de sedação. Então a gente nota que sempre que a gente tem um ambiente que não está tão claro, um ambiente com uma música mais suave, onde não tem pessoas conversando, a sedação ocorre cada vez mais rápido. Então o nosso consultório está todo preparado, ambientado, climatizado na temperatura para trazer mais comodidade para os nossos pacientes. Aí está iniciando o procedimento cirúrgico em si, e a gente nota que nesse momento o paciente já está sedado, nós estamos realizando a temida anestesia odontológica, que é a hora principal que os pacientes têm devido à questão da dor. A gente vê que a gente está administrando a anestesia no paciente e o paciente mantém o seu semblante tranquilo,
até durante o procedimento de anestesia, Samuel. Então, além da sedação, desse leve nível de depressão do sistema nervoso central, o óxido nitroso também ele causa uma analgesia. O que é isso? Ele diminui a dor do paciente como um todo. Então, durante os procedimentos de anestesia, o paciente praticamente não vai sentir ali as agulhadas da anestesia. Bacana, é justamente sobre isso aqui agora, a minha próxima pergunta de uma telespectadora que não quis se perguntar. Olha só a pergunta dela, seria o fim das agulhas no questão da anestesia? Tá, uma pergunta muito pertinente, né? Obrigado pela pergunta. Por enquanto não, ainda não é o fim das agulhas na odontologia. Mas a grande notícia, a grande novidade que a gente tem para trazer é que o óxido nitroso, ele traz uma analgesia, então ele diminui a sensibilidade dolorosa no corpo inteiro, né? Então, durante o procedimento de anestesia, todos os pacientes que têm feito a analgesia com óxido nitroso, a sedação consciente, relata que não viram um procedimento de anestesia, né? Então, nesse próprio vídeo, a gente vê o semblante tranquilo do paciente, mesmo durante o procedimento de anestesia, onde a gente já está tendo o feedback dos nossos pacientes, onde pacientes que falaram, né, que realizaram a sedação com óxido nitroso, que não vão fazer mais tratamento agora sem a sedação. Bacana, o Lincoln está me avisando aqui que eu tenho que chamar mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais perguntas sobre a questão da sedação consciente na odontologia. Daqui a pouco a gente está de volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Proximidade. Essa palavra traduz nosso atendimento. O Hospital São Judas Tadeu está mais moderno e acessível. Pronto atendimento aberto 24 horas com diversas especialidades. Ambiente climatizado, espaço amplo e uma estrutura completa para atender bem. Aqui o paciente não é apenas o paciente, ele é o amor de alguém. Novo pronto atendimento Hospital São Judas Tadeu. Precisou? Pronto. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila.
Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, hoje conosco aqui o nosso coordenador Lincoln. Olha só, na próxima terça-feira, a doutora Isabela Bonelli, ela que é fonoaudióloga, o Lincoln vai colocar uma foto dela pra gente aí, vai ser a nossa entrevistada da próxima terça-feira, ao vivo aqui pela TV Candidez, hein? Novembro é o mês que fala da questão da consciência da perda auditiva. Muito obrigado aí ao Lincoln. Esteve conosco na semana passada a doutora Luciana Quintão, hematologista da Dom Oncologia. Essa entrevista você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, hein? Foi um assunto importantíssimo, afinal de contas, quando é que a anemia pode se transformar em um câncer? Essa entrevista está lá no canal no YouTube, você não pode perder. Obrigado aí ao Lincoln. Doutor Juliano, a gente tem aqui alguns minutos nesse último bloco. O Lincoln está me avisando aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da sedação consciente na odontologia. Quem é que pode fazer essa sedação, doutor Juliano? Bom, Samuel, a sedação consciente com óxido nitroso, ela é indicada praticamente para todos os pacientes, desde criança após 2 anos de idade até pacientes idosos, havendo algumas contraindicações específicas, não sendo aconselhada para os 3 primeiros meses de gestação, e há uma contraindicação específica quando os pacientes possuem obstrução nasal, como algum desvio de septo grave, alguma sinusite obstrutiva que impede a passagem do ar, causando assim a sedação. Não tendo essas contraindicações, o óxido nitroso pode ser usado em todos os pacientes sem nenhum tipo de contraindicação. E qual que é a grande vantagem nos procedimentos de tratamentos odontológicos, principalmente durante as cirurgias? Qual que é a grande vantagem? Porque no outro bloco, e você explicou muito bem, mostrou o equipamento, inclusive com o paciente entrando na sala, eu acho que o telespectador em casa fica sempre perguntando qual é essa vantagem. Na verdade, Samuel, a grande vantagem da sedação consciente com óxido nitroso é realmente a diminuição da ansiedade, do nervosismo, causando uma analgesia e a diminuição da dor no tratamento odontológico, principalmente das anestesias, Então, o que acontece? Hoje, o óxido nitroso, ele deixa os pacientes mais tranquilos, ele condiciona os pacientes que possuem ansiedade, que possuem medo do tratamento odontológico, além de manter a pressão arterial sob controle, os batimentos cardíacos sob controle, consequentemente diminuindo o sangramento, o fluxo sanguíneo. Então, ele veio realmente para facilitar e nos ajudar muito nos procedimentos odontológicos, Samuel. Tem algum efeito colateral, doutor Juliano? Quando o óxido nitroso ele é utilizado em grandes quantidades, que a gente precisa utilizar uma quantidade maior para sedar o paciente, ele pode causar algum tipo de náusea e sudorese. O paciente sua um pouquinho mais. Então, a gente volta para a concentração um pouco mais baixa. Esses acontecimentos, esses sintomas são rapidamente reduzidos, voltando à condição normal, mas praticamente a utilização do óxido nitroso ela é muito segura, não trazendo nenhum tipo de efeito colateral e possuindo grandes vantagens por esse motivo. E alguma medicação que o paciente faz uso pode ter influência na questão de se poder aplicar ou não esse tipo de sedação? Samuel, praticamente nenhuma medicação vai causar uma interação com o óxido nitroso. Como eu havia dito, ele é altamente solúvel nas vias aéreas superiores, absorvido então pelo tecido dos alvéolos, e pouco difundido na corrente sanguínea.
não interagindo assim com as medicações que o paciente usa no seu controle e no seu dia a dia. Então, o óxido nitroso pode ser administrado concomitantemente com outros medicamentos que o paciente já utiliza. E quanto tempo demora para que essa sedação comece a ter efeito e qual que é a duração dessa sedação? É 1 hora, 2 horas ou nem tanto isso, apenas minutos? Tá. Essa pergunta é muito importante e é uma das grandes vantagens da utilização da sedação no consultório, devido ao seu mecanismo de ação ser muito rápido. A gente consegue alcançar um pico, né, de sedação com óxido nitroso em torno de 3 minutos após a sua administração. Então, o efeito dele acontece muito rápido, por ele ser facilmente absorvido nas vias aéreas superiores. A duração da sedação com óxido nitroso, ela vai ocorrer de acordo com o procedimento odontológico que será realizado. Então, ela vai durar ela vai ter a duração durante todo o procedimento, Samuel. Em alguns casos, ela pode durar 2 horas, 3 horas, até 4 horas, se for necessário. Então, quando ocorre, então, o término do procedimento odontológico, no caso, o término da cirurgia ou outro tipo de procedimento, a gente vai removendo o gás gradualmente e rapidamente o paciente cessa, então, a sedação, voltando ao seu estado normal também em poucos minutos. E como é que é a questão do paciente quando ele termina o procedimento, depois principalmente da sedação? Ele pode voltar para casa, ele pode dirigir normalmente, ele tem que esperar algum tempo? Como é que funciona isso? Tá. Samuel, antes da utilização do óxido nitroso no consultório, eu fazia a sedação com medicamentos via oral. E a grande vantagem do óxido nitroso sobre a medicação de via oral é exatamente essa. Ao término do procedimento, a gente remove então a sedação e em torno de 3 a 5 minutos o paciente então já volta à sua condição fisiológica normal, podendo realizar normalmente as suas atividades no restante do dia e podendo voltar para casa inclusive sem acompanhante, o que não acontecia com as medicações de via oral, onde era um efeito que a gente não controlava. Eu não sabia quanto tempo que demorava para iniciar os efeitos e não tinha também o tempo que durava os efeitos. Era muito particular de paciente para paciente. E com óxido nitroso a gente consegue controlar tanto a duração, quanto o início, quanto o término da sua duração. E isso vai acumular um pouco mais de valor para o paciente, assim como no primeiro bloco você explicou sobre a questão do implante de zircônia, isso também vai trazer algum ônus a mais para o paciente de valor? Samuel, a sedação, por incrível que pareça, não é um procedimento que vai gerar um ônus alto para o paciente no consultório. E a gente traz uma grande novidade para os nossos pacientes, principalmente os ouvintes aqui do programa, onde durante o mês de novembro e o mês de dezembro, todos os nossos pacientes que realizarem as cirurgias de implante dentário poderão realizar a sedação com óxido nitroso sem custos algum. Então, durante todo esse mês de novembro e dezembro, é uma grande oportunidade para você que tem o receio de realizar a sua cirurgia, que ainda não fez os seus implantes, que ainda não recuperou a sua autoestima, a sua vontade de sorrir novamente devido ao medo do procedimento. A hora é agora. Nos procure no nosso consultório. Temos a mais alta tecnologia em termos de implante e agora com a comodidade de fazer o seu implante literalmente dormindo sem nenhum custo adicional durante esses 2 meses, Samuel. Muito bem, doutor Juliano Silva atende aqui em Divinópolis, aqui na Antônio Olímpio de Moraes, 607, olha que coincidência, hein? Sala 607, no Empire Center, como ficou bonito o Empire Center, hein? É muito um bonito. Conforto, né? Às vezes eu entro ali, tá parecendo que você está entrando num lobby de um hotel. Não sei se você também tem essa experiência. Verdade, Samuel. Parece que você está entrando num lobby do hotel. 3214-1818. Doutor Juliano, muito obrigado aqui pela sua presença. Você tem aí um minutinho para você finalizar. E o que de mais importante deve ficar marcado para o telespectador que nos acompanhou nessa noite? O que eu queria deixar a mensagem para os nossos telespectadores, né, e para as pessoas é que nunca é tarde para voltar a sorrir. Então você, igual a gente vê no consultório todos os dias, que não participa das fotografias de família, que não tem mais vontade de sorrir por não possuir alguns dentes ou por usar próteses e ter insegurança, o momento de resolver todos os seus problemas seria agora. Nos procure no nosso consultório,
temos uma grande tecnologia, muitos avanços dentro da implantodontia e agora com essa grande novidade da sedação consciente com óxido nitroso. Gostaria de agradecer a todos que nos puderam nos acompanhar, né, durante esse programa da entrevista, ao Samuel, a toda a equipe do programa Amostra Grátis da Saúde, e mandar um abraço, né, para todos os colaboradores, todas as pessoas que colaboram com a gente lá no consultório, as secretárias, os nossos fornecedores, mandar um abraço para minha esposa. A família está aumentando agora. Pois é, nós vimos tocar nesse assunto agora. Um abraço para a Edilane, nosso filho Henrico, que está chegando por aí. Um abraço para a filhota Júlia, que participa com a gente no nosso dia a dia. Que legal, que nos dá força para continuar batalhando e continuando a trazer sempre novidades e coisas novas para os nossos pacientes. E o nosso lema é esse: implantar sorrisos. Eu costumo dizer o seguinte, que a família como um todo, né, e depois que você tem filho, a gente vê um mundo um pouco diferente, funciona, na minha opinião, já estamos encerrando, viu, Lincoln? Funciona como um gás a mais, aquele combustível para você levantar, ir para o seu ambiente e fazer aquele trabalho muito bem feito. No programa passado, a última vez, você recebeu uma homenagem aqui muito bonita, né, com depoimento, inclusive, da sua esposa. Você já é pai da Júlia e agora está chegando o Henrico. Chega agora no início de 2023. No início de 2023. Março, abril, está chegando nosso pequeno aí. Felicidades, viu, Juliana? Para você, que venha com muita paz, com muita saúde. Muito obrigado por essa atenção aqui que você sempre dá. E eu vou finalizar dizendo que você continue assim, mostrando competência, mas acima de tudo mostrando muita humildade, que eu percebo isso em você. E eu acho que é uma característica muito natural sua, que você possa continuar dessa forma. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos. A gente volta na próxima terça-feira, a reprise você acompanha no sábado. Uma boa noite para você e até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento: Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.